O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós ouvimos do Evangelho de hoje, quando Jesus nos convida a vivermos um pouquinho além daquilo que a lei manda. Ele diz aqui no Evangelho, fazendo uma comparação com o antigo preceito, e depois ele fala que nós católicos, nós que o seguimos, devemos dar um passo a mais, que é o passo da caridade. É claro que o passo a mais pressupõe, em primeiro lugar, a vivência daquilo que é o correto. Mas nós não nos limitamos e não nos prendemos somente à letra da lei. Ele diz aqui: ouvistes o que foi dito aos antigos, olho por olho e dente por dente. Esta prescrição do Antigo Testamento já era uma forma de tentar trazer uma certa igualdade entre todas as pessoas, né? Esse preceito de olho por olho, dente por dente é um preceito para tentar defender de um modo especial os escravos. Por quê? O que acontecia antes desse preceito? Havia uma disparidade entre as ações. Se, por exemplo, um escravo furasse o olho do patrão, ele ia, matava o escravo e toda a família. Então havia uma disparidade. Então a lei dizia olho por olho, dente por dente. Se furou um olho, fure outro olho, para dizer que havia uma igualdade. E Jesus então diz: isso serviu por um tempo, mas agora para nós precisamos ir além. Se alguém te dá um tapa na face direita, oferece também a esquerda. Nós precisamos entender bem o que significa isso. Significa que nós precisamos viver da caridade e viver não somente da lei. Mas quando deram um tapa em Jesus, lá no Sinédrio, ele olhou para quem deu o tapa e perguntou: se fiz mal, me diz onde. Se não fiz mal, por que me bates? Isso não diz respeito à justiça. Não quer dizer que nós não lutemos pela justiça e por aquilo que é correto. Mas o fato é que nós suportamos as fraquezas daqueles que ainda não têm a fé pela caridade. Essa é a grande questão. A primeira leitura nos ajuda a nós compreendermos o verdadeiro sentido. Quando São Paulo fala, por exemplo, sobre o ministério e sobre como eles suportavam as fadigas, os jejuns, as prisões, os açoites e tudo aquilo que era decorrente para o anúncio da palavra de Deus. Essa é a verdadeira caridade. A verdadeira caridade significa quando nós suportamos aquilo que nos é imposto por causa do Evangelho e por causa do anúncio para que os outros também conheçam este Evangelho. Não é porque nós gostamos de sofrer ou porque nós queremos sofrer, não. É para que o mundo compreenda que existe algo a mais do que só esta lei que eles vivem aqui. Isso a partir do nosso testemunho. Eu sempre digo, o mundo não nos aceita, mas o mundo precisa de nós. E o mundo só vai reconhecer a autenticidade do anúncio daquilo que nós falamos a partir do testemunho de quando nós suportamos até mesmo as injúrias, os sofrimentos. E aí nós vamos entender então o porquê nosso Senhor diz nas bem-aventuranças: bem-aventurados sereis vós, quando vos injuriarem
quando mentindo disserem todo tipo de mal contra vós. Alegrai-vos e exultai neste dia. Por quê? Porque a vossa recompensa no céu será grande. Como São Paulo nos diz em outra passagem, me fiz tudo para todos, para levar todos a Cristo. Que essa seja a nossa fortaleza e que essa seja a razão pela qual nós enfrentamos as intempéries deste mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.